Terminados os funerais do Papa Francisco, todos os olhos se voltam agora para o conclave. Neste vídeo vou te contar todo o que você precisa saber sobre o conclave, o que é o conclave, qual é a história do conclave, quais são as regras do conclave e, sobretudo, quem são os cardeais que têm, aparentemente, maior probabilidade de se tornarem papa. A partir do dia 7 de maio, semana que vem, começa o conclave para escolher o Papa 267 desde São Pedro. E todos os olhos do mundo se voltam agora para Roma. Então fica aqui comigo e aprenderá todo o que você precisa para poder acompanhar este evento histórico da Igreja e do mundo. Sou o Padre Rodrigo, este é meu canal e hoje, como você sabe, as redes sociais são um meio para evangelizar e para formar. Então, se me deixa seu clique, seu like, se se inscreve, se compartilha, isso tudo nos ajuda para chegar a mais pessoas e evangelizar mais. Então, se você não está inscrito, clique, inscreva-se, ative o sininho e toda semana nós postamos novos vídeos de como viver o Evangelho em nossa vida prática deste mundo moderno e também notícias e comentários sobre diversos aspectos de atualidade. Então, vamos à introdução e depois direto ao ponto. Comencemos então com a história do conclave. O conclave, como hoje nós conhecemos, é o resultado de um longo período de história da Igreja e da experiência da Igreja ao longo de todos estes séculos. Ao início, o Papa era escolhido por votação da maioria, o clero participava e também participava o povo católico, ou seja, todos podiam opinar e votar para escolher um novo Papa. Era uma eleição muito democrática, mas também se prestava para abusos e interferências. Aconteceu, por exemplo, em 366, quando escolheram al Papa Dámaso I. Aconteceu que era um candidato, Dámaso I, e um outro que se chamava Ursino. Digamos que Dámaso era o candidato de la alta sociedade, de la aristocracia, e Ursino era o candidato do povo e dos monges. Aí cada um deles reuniu a seus seguidores, fez uma eleição do Papa, não estava isso regulado, e escolheu seu próprio Papa. Então tiveram dois Papas. E aí se armou um grande conflito, guerras urbanas, morreram pessoas, muita violência, foi muito problemático. Então, finalmente, o imperador deu seu voto e apoiou a Papa Dámaso I, e assim, então, foi escolhido e decidido que seria Papa Dámaso o Papa definitivo. E aí acabou o conflito. Mas também isso ensinou como era necessário restringir a eleição do Papa, e a partir desse ano começou a ser segredo. De fato, conclave significa justamente do latim cum claves. Vou colocar aqui com chave, ou seja, eles estão fechados, trancados, não, para escolher o Papa. Como funciona o processo hoje? Pois bem, em primeiro lugar, o número dos cardeais. O Papa João Paulo II determinou que o número de cardeais seria 120. O Papa Francisco não mudou essa normativa, mas de fato nomeou mais cardeais. Este ano temos 135, dos quais 133 estão já em Roma e 2 se excusaram por motivos de saúde. Aí eles todos então vêm a Roma para assistir ao conclave. Podem participar no conclave aqueles, e têm voto, portanto, aqueles que têm menos de 80 anos. Mas quem vem a Roma são todos os cardeais, também aqueles que têm mais de 80 anos. En estos dias prévios ao conclave, se realizam umas reuniões chamadas congregações gerais. Os cardeais se reúnem para determinar uma série de coisas práticas que precisam ser levadas em conta quando comece o conclave. Quienes van a contar los votos, quienes van a participar, quién va a tomar las actas. Hay muchas cosas prácticas, el hospedaje inclusive en la casa no Vaticano, en la casa Santa Marta y en el Vaticano, etc. Mas también, além de esas cuestiones prácticas,
se reúnen los cardeais para se conhecerem uns a outros. Cada um deles pode falar aos outros, nessas congregações gerais, pode contar algo de sua experiência. E então, pouco a pouco, os cardeais vão conhecendo uns aos outros, coisa que neste pontificado em concreto, neste conclave, é importante porque Papa Francisco nomeou uma grande quantidade de cardeais. De fato, 80% dos cardeais foram nomeados por Papa Francisco. Então, eles precisam escutar uns aos outros, entender as necessidades da igreja e ir formando pouco a pouco uma ideia de quem pode ser a pessoa adequada. Quando termina o tempo da novena funerária do Papa falecido, então começa o conclave. Aí todos os cardeais, mas agora sim, só aqueles que têm menos de 80 anos, se reúnem em uma capela chamada a Capela Paulina. Ahí tienen una misa que se llama Pro Eligendo Papa. É uma missa para encomendar o início do conclave, donde o decano do Colégio Cardenalicio, que neste caso é o cardeal Giovanni Battista Re, ele dá um discurso mais ou menos orientando que tipo de pontífice a igreja precisa neste momento. E então, acabada a missa, todos os cardeais entram então no conclave completamente isolados. São isolados, não podem sair do Vaticano, são isoladas as janelas dos quartos, não podem usar celular, não podem ler o jornal, eles ficam apenas dedicados à oração, a conhecer-se mutuamente e a fazer as sucessivas votações até conquistar 2/3, a que algum dos candidatos conquiste 2/3 do Colégio Cardenalicio. Como funcionam essas votações? Muito simples. Todos os dias tem 2 votações pela manhã e 2 votações pela tarde. Cada um dos cardeais anota o nome de sua preferência em uma boleta e logo se levanta e vai até lá na frente, onde está presidida a reunião del conclave, e coloca seu voto dizendo: testemunho por Cristo nosso Senhor que este é o meu voto. E coloca dentro da urna e em frente, podemos imaginar, está aquele fresco impressionante de Michelangelo sobre o juízo final. Como dizendo, vote em consciência, vote pelo bem das almas e da igreja, porque você também disto será julgado. Bom, acontecem então essas votações, 2 pela manhã, 2 pela tarde, e depois, ao final de cada período, seja o período da manhã, seja o período da tarde, se faz aquela famosa fumaça. Não? Se pegam todos, se não teve uma maioria, se pegam todos os votos, se colocam em uma lareira, digamos, e então, com uns produtos químicos, se queima tudo isso, e enquanto não tem eleição, sai fumaça preta. Quando um dos candidatos alcança 2/3, então se faz também uma queima, mas esta vez com um produto químico que faz da fumaça sair branca. Esse é o sinal de que finalmente os cardeais chegaram a um acordo. E as pessoas e os jornais, enfim, os jornalistas, todo mundo, então passa a notícia e o povo de Roma e todas as pessoas que estão reunidas vão à Praça São Pedro para o anúncio do novo Papa. Enquanto isso, quando um candidato é escolhido Papa, o decano, el que preside el Colegio Cardenalicio, se levanta y va até seu lugar, lá na Capela Sistina, e pergunta diante de todo o Colegio Cardenalicio: você aceita? Aí ele tem que responder se aceita ou não. E depois, que nome você escolhe como Papa? O nome dos papas normalmente remite a algum pontificado anterior que inspira ou que de alguma maneira define a linha que eu quero seguir. Por exemplo, Papa João Paulo II, ele tomou o nome de João Paulo II porque fazia referência a João XXIII e a Paulo VI. Então, eu quero continuar o pontificado e as ideias, não, que eles promoveram em seus pontificados. Bom, aí ele escolhe um nome. E depois ele vai a uma sala que está junto da Capela Sistina, chamada a Sala das Lágrimas. Eu imagino a emoção de ter recebido essa nominação, todo o que se vê em cima, eles choram seguramente nesse momento, vistem a batina branca e se preparam então para sair no balcão da Basílica de São Pedro para o anúncio. Aí então o camarlengo
fala aquela famosa frase desde el balcón de la basílica diciendo Gaudium magnum nuncio vobis habemus papam. Ou seja, uma grande alegria vos anuncio, temos papa. Então, aí ele fala o nome do cardeal. O que podemos esperar então deste conclave 2025? Como falei, em primeiro lugar, temos 133 papas. Mas un dado interesante, ellos ven de 71 países diferentes. De estos 133 cardeales, apenas 5 fueron nomeados por el Papa Juan Pablo II. 22 fueron nomeados por el Papa Bento y 108 fueron nomeados por el Papa Francisco. Eso significa que el Papa Francisco nomeó 80% dos cardeais de este conclave. De onde eles são, como falei, de muitos países diferentes. Mas também eu diria outra coisa interessante. 53 são de Europa e 72 do resto do mundo. Isto significa que agora não apenas a experiência de Europa ou de Itália, que antes pesava muito, pesa na eleição do Papa. Muitos cardeais que vêm com experiências pastorais muito diversas, de diversas partes do mundo, agora estão presentes levando essa voz e essa visão da igreja, especialmente de América Latina, de África e de Ásia, que é onde o cristianismo, o catolicismo, mais está crescendo. Agora, vocês estarão pensando, padre, muito bem saber as estatísticas, mas para entender o que está acontecendo, precisamos entender quais são os partidos que existem dentro do colégio cardenalício. Eu diria que não existem na igreja propriamente partidos. Essa terminologia política não se pode simplesmente, transferir à igreja. Não são verdadeiros rivais, inimigos, como acontece tristemente muito na política, não? Que é muita polarização. Na igreja existe algo em comum, que é a nossa fé em Jesus Cristo e na igreja, não? E a salvação que Cristo nos alcançou. Mas é verdade, sim, existem também algumas tendências. E eu diria que hoje existem basicamente 3 tendências que estão pautadas segundo a interpretação que tem do Concílio Vaticano II. O que aconteceu no Concílio Vaticano II? Como vocês sabem, ano 64, veio o concílio e veio uma grande renovação da igreja. A igreja precisa, foi convocada por el Papa João XXIII, precisa se renovar para se comunicar melhor com o mundo, para levar a mensagem de uma maneira mais eficaz ao mundo que se estava rapidamente secularizando. De fato, vamos a ver esse processo de secularização muito forte na década dos 70, dos 80, dos 90. Então, a igreja, nos anos 60, convoca esse Concílio Vaticano II para uma renovação da igreja. Agora, depois do concílio, vem 3, tendências que interpretam o concílio de um jeito diferente. Por um lado estão, eu diria, os mais progressistas. Eles querem que a igreja abrace as grandes pautas do mundo moderno, a pauta social, a pauta de inclusão, a pauta da natureza e da mudança climática, etc. Pensam que a igreja precisa se aliar a los grandes governos do mundo para construir um mundo melhor. E que isso é o realmente importante e não tanto o discurso espiritual que supostamente teria acontecido durante tantos séculos. Não negam a existência de Deus, estes progressistas, mas eles diferem, inclusive, em algumas pautas importantes da fé católica. Por outro lado, está a linha mais conservadora. Essa linha vê no Concílio Vaticano II a causa de todos os males que sofreu a igreja. Digamos que toda essa secularização, toda a perda de vocações, toda a diminuição de católicos no mundo seria consequência desse esforço de renovação e muitos deles querem voltar atrás, negam às vezes inclusive a validade dos papas posteriores ao Vaticano II ou do próprio Vaticano II, Concílio Vaticano II. E depois está no meio uma tendência que eu diria que é mais equilibrada. Seria, por um lado, renovação, mas uma renovação de continuidade, não de ruptura.
así llamaba o Papa Bento XVI. Tenemos que interpretar el Concilio Vaticano II como un esfuerzo de renovación, sí, mas que no niegue toda nuestra historia o magisterio y a tradición da igreja. Entonces, tanto Papa Juan Pablo II quanto Papa Bento fueron de esa línea. Renovar sí, mas no cortar con la tradición de toda la iglesia. Entonces, por un lado están los progresistas que quieren algo nuevo y quieren algo más radical, democratizar también a iglesia. Por otro lado están los conservadores, negan esa renovación, quieren voltar a la esencia do pasado. Y después están en termo medio una renovación sí, mas con continuidad da tradición da igreja. Bom, falemos então dos cardeais que têm, digamos, maior probabilidade de ser eleitos papas. Mas lembre-se que existe um ditado em Roma que diz assim: aqueles cardeais que entram papáveis ao conclave saem cardeais. Então, todo o que vamos dizer aqui, a verdade, são só conjecturas, a gente não sabe, e o Espírito Santo às vezes nos dá grandes surpresas. Mas vamos lá, tem alguns cardeais, sim, que são mais visíveis, que parecem gerar maior consenso. Em primeiro lugar está o cardeal Pietro Parolin. Pietro Parolin é um cardeal de carreira diplomática, toda a vida foi diplomata. Ele fue representante de Santa Sede en Nigeria, en periodos muy complicados, en Nigeria, en México. A él se debe la restauración de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. También Venezuela, en periodos de chavismo, en Cuba, en China, en Vietnam, etc. Él es y ten sido los últimos 10 años secretario de Estado do Papa Francisco. Entonces, es una persona muy conocida, tiene una grande autoridad diante de todo el colegio cardenalicio y parece ser una persona más de consenso. Según tengo entendido, tende a ser un poco más progresista, mas parece una persona muy equilibrada. Ahí está seu brasón y también la frase que acompaña o brasón: ¿quién nos separará do amor de Cristo? Él es un cardeal Traspas joven, él está con 70 años. En segundo lugar, nos tenemos o cardeal Luis Antonio Tagle. Este cardeal es un cardeal que yo acompaño hace mucho tiempo. Él fue arzobispo de Manila. Después él estuve en el dicasterio, que son ministerios de la iglesia, lá en Roma, da evangelización dos povos, ¿no? Entonces, él siempre actuó en esa difícil misión de levar o evangelio a los povos que no son cristianos, que no son católicos, ¿no? Es una persona muy gran carisma, un gran pregador. Yo acompaño las pregaciones de él desde hace mucho tiempo. Y también él es una persona con un grande sentido social. Lo llaman o Francisco de Asia, ¿no? En ese sentido, él también tiende a ser un poco más progresista, mas también es un cardeal con mucha autoridad y yo diría muy fiel a la tradición de la iglesia también. ¿No? Nunca tem falado o proposto cosas que fuesen contra el magisterio de la iglesia. En tercer lugar, nos tenemos o cardeal Matteo Zuppi. Este es cardeal de Bologna, arzobispo de Bologna. Él es romano, ¿no? De Italia, está con 70 años y él sí es más progresivo, es conocido en Roma por ser más progresista. Él es presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, entonces él tiene lá mucha autoridad y es una persona muy conocida. También es un candidato bastante importante dentro de las actuales posibilidades. En cuarto lugar, tenemos o cardenal Turkson. Esta es una novedad. Por 1500 años nunca tivemos un papa de África, mas agora tem dois que até están en la lista aquí, dos posibles papáveis, y un deles es este cardeal Peter Turkson. Él fue también un arzobispo de Cape Coast, ¿no? Él es de Ghana.
E ele estudou e dirigiu o Pontificio Conselho para las Ciencias Sociais e las Ciencias, ¿no?, en el Vaticano, mas também foi mediador do Vaticano em aquela guerra civil do Sudão. Então, ele tem uma história boa, tem conhecimento da realidade da África. Ele é uma pessoa muito sensível a toda a agenda de cuidado da natureza, ¿no?, que também tem sua relevância. E, como digo, ele é conhecido como um possível candidato de África para ser o futuro Papa. É um político hábil e também um grande mediador. Como digo, solucionou aquele conflito da guerra civil, ou ajudou a solucionar em Sudão. Em quinto lugar, nós temos Cardenal Peter Erdo. Ele é arzobispo de Budapeste, mas também ele tem uma grande autoridade. O cardeal Erdo também era presidente do Conselho de Conferências Episcopais Europeu. Então, é uma pessoa que tem uma grande capacidade de articulação diplomática e fala muitas línguas. A maioria deles fala mais de 4 ou 5 línguas, não? Então, mas o cardenal Erdo é muito fiel. Tem sido muito fiel à tradição da igreja, é contra o matrimônio gay. Ele tem se oposto um pouco ao tema da imigração que o Papa Francisco tanto promoviu, mas ele também apoiava ser humanos e acolher as pessoas que estavam chegando, porque, lógico, muitos deles chegam em situações muito precárias, não? Mas é conhecido por ser também muito amigo muito próximo do presidente da Hungria, não? Ele é húngaro, de fato, e tem 72 anos. Finalmente, temos também o cardeal Sarah, Robert Sarah. Robert Sarah se tornou muito famoso. Ele nem católico era animista, pagão. Aí ele convertiu, se tornou sacerdote, se tornou bispo de Conakry, que é a capital de Guiné. Ele é de Guiné. Ele já está um pouco maior. Ele está com 79 anos. Por poucos meses ele vai poder participar do conclave e votar. Mas é um cardeal que já tem bastante idade. Ele tem sido prefeito da Congregação para o Culto Divino, ou seja, todo o que regula a liturgia dentro da igreja. Outro candidato muito famoso por seus livros, outro candidato de África, possível papável neste conclave. Então, é isso. Nós temos vários diversos candidatos, mas, como digo, às vezes ser muito visível e ter uma postura muito definida faz com que também gera muita rejeição em outros campos e não são nomes que finalmente constroem consenso. O que temos que fazer agora é rezar. Rezar pelos cardeais para que o Espírito Santo ilumine a eles e realmente eles busquem escolher o que seja melhor para as almas e para a igreja. Estamos em um momento muito importante da história da igreja e da história do mundo. Como dizia antes, a secularização tem crescido muito e a urgência de fazer uma missão evangelizadora no mundo, mais do que nunca, é importante na igreja moderna. E além de atender uma série de demandas que estão sendo feitas, precisamos um Papa com coragem para falar as coisas com clareza, precisamos um Papa com uma grande caridade para acolher a todo o mundo com um coração como o de Jesus. Precisamos um Papa que seja carismático para que possa atrair as pessoas que não são católicas, que não estão próximas da igreja, etc. Então, queridos irmãos, é isso. Vamos rezar muito para que Deus Nosso Senhor acompanhe e ilumine estes cardeais durante o conclave. E vamos seguir publicando outros vídeos e outros conteúdos para poder acompanhar este processo e este momento tão importante da igreja. Se gostou do vídeo, compartilhe com outras pessoas, curta. Tudo isso nos ajuda para evangelizar mais e alcançar mais pessoas. E, como sempre, deixo lá embaixo o link do nosso aplicativo de meditação Seed Time. Se você não acompanha e não tem costume de fazer meditação diária, clique embaixo, baixe o aplicativo. Se um hábito pode mudar toda a sua vida, esse é o hábito da oração e da meditação diária. Que Deus les abençoe sempre.